Me pediram para fazer um vídeo sobre segurança, focando nessas questões de segurança, quando a gente tá num relacionamento internacional, quando a gente começa a se corresponder, não é corresponder que fala mais, né? Quando a gente tá falando com alguém de outra nacionalidade por aplicativo, Instagram, online, e quais são as reverberações disso. E eu acho que é muito importante a gente falar o que é de fato segurança. Uma coisa é o seu risco físico, mas tem a questão também de uma segurança emocional. Então eu queria trazer o meu lado psicanalista hoje para também falar sobre isso. Porque, por exemplo, na minha experiência, gente, eu fico pensando hoje, aprendendo, estudando a respeito, eu falo, nossa, eu poderia estar traficada, cara. Poderia estar num puteiro lá na Bielorrússia, sabe? E tem várias coisas que poderiam ter dado errado. Outras que deram, que não chegaram a esse ponto, mas que eu corri risco. Mesmo estando com uma pessoa que não era um golpista, mesmo estando com uma pessoa que não era criminoso, a gente pode correr risco, sim. Então, vamos começar do básico, né? Tem uma questão que é importante a gente pensar, né? Parece que é só mulher que cai em golpe, né? Ai, a mulher que sempre vai atrás de um gringo, ou alguma coisa assim. Como é que é? Toda brasileira que quer sair do país? Então, parte desse lugar de que a gente aprende, né, a ter essa síndrome de vira-lata, que na Europa tudo é melhor, que lá você tem tudo, que as pessoas são mais interessantes, mais inteligentes, que os parceiros serão melhores parceiros. Tem esse sonho de ser salva por um gringo, o que é muito equivocado. Mas é legal também saber que tem um outro lado, de que tem países que têm muita dificuldade, que tem guerra civil, que, sabe, estão sendo destruídos. Então, tem até nota do Itamaraty, porque rola muito golpe de homens querendo pegar brasileira para sair do seu país. Alguns países da África ou alguns países árabes, né? Rola muito. Se você entrar no site do Itamaraty, vai ter uma listinha, assim. Os caras que vão atrás de, normalmente, mulheres acima dos 40 anos e que têm um mínimo de estabilidade financeira. Tem casos, inclusive, de que o cara, né, fala que ama, e chora, e conversa todo dia, e faz a mulher se sentir necessária, vai jogar com a sua carência. Então, tenta sair do país, de verdade. Já tem casos que eu sei de caras que saíram do país pra vir pra cá, porque a brasileira ajudou, e o cara trouxe a esposa, que até então não se sabia que tinha esposa. Trouxe a esposa e os filhos, na verdade ele tava desesperado. Daí a gente fala, o cara é um golpista? Ou o cara estava desesperado pra poder fugir da guerra? Pra poder sobreviver? Então tem muita coisa, a gente tem que ampliar o nosso pensamento e não achar que o Brasil e tudo é melhor na Europa e essa onda de sair para Portugal, nenhum lugar é um mar de rosas. Mas também tem essa coisa de que às vezes, sim, brasileiras são usadas para dar o visto, já que o passaporte brasileiro é um passaporte bastante requisitado, bastante importante, um dos mais importantes. Por incrível que pareça, assim, a gente reclama de, né, não tem tanta facilidade para eu largar tudo de repente e morar na Europa, mas o Brasil pode entrar em muitos países sem visto. É um passaporte muito aceito. Mas o que tem por trás de tudo isso? De repente, de uma mulher se envolver com um cara que quer fugir, dar um golpe, ou querer ser salva por um europeu, por um colonizador. Eu acho que é, primeiro, esse aprendizado que nós temos de que o nosso valor está em ser desejada e em servir. E em muitos lugares eles veem isso como um valor assim, né? Vamos voltar a falar do colonizador? Vamos voltar a falar do europeu? Então, buscam muitas vezes a mulher brasileira ou asiática porque elas têm fama de serviço. A asiática, principalmente, tem uma fama de assim, ser mais obediente, de ser pacífica. A brasileira tem fama, assim, a gente acha que tem sangue quente ou fala que tem um sangue quente, mas eu acho que o brasileiro é muito viciado em agradar, em servir o macho, em fazer o que ele quer, para que ela seja desejada. Então acaba virando um jogo de poder muito fácil, um jogo de manipulação muito fácil. Já falei no vídeo anterior, tem que ter dinheiro para voltar, tem que ter sua independência financeira, não pode acreditar em tudo que você ouve, você tem que ter provas, você tem que ter garantias, mas a independência financeira é a coisa mais importante do mundo. E o que traria garantias para minha segurança uma vez que eu estou envolvida com alguém que mora em outro país? Eu acho que garantias talvez a gente nunca tenha, mas
Ir atrás do seu dinheiro é essencial. Não tem outro caminho. Não sai do seu país se você não tem dinheiro para voltar. E eu acho que a nossa maior segurança, posso dar listinhas, né? Mas eu quero falar da questão emocional. A nossa maior segurança é: eu não vou ser refém de ninguém, seja um homem bom ou um homem não tão bom. Eu não vou ser refém de ninguém. A gente fica vulnerável e mais insegura se você está desesperada para mudar de vida, se você está desesperada para sair do país, se você quer resolver sua vida largando tudo, e isso não existe. Não existe uma solução que venha de maneira imediata. Ela é construída, ainda que seja morando fora. E tem aquela expressão, né, que já que é pra chorar, já que é pra ficar triste, eu quero chorar em Paris, eu quero ficar triste em Paris. É muito pior, tá? Chorar em Paris. É muito pior chorar num país cuja língua você não conhece. Que as pessoas vão olhar e de repente, sei lá, você vai passar o que eu passei quando eu tava na Polônia, que acharam que eu era ucraniana. Então, assim, qualquer estrangeiro lá não era bem visto, especialmente ucraniano, da pessoa olhar pra você e falar assim: vai embora daqui, seu, no meu caso, me chamar de ucraniana, sua ucraniana suja. Poderiam ter falado sua brasileira suja, não importa. Mas você nunca vai ser totalmente pertencente. Tem uma coisa, né, de quem vai e volta, de quem migra, que a gente não volta a ser o mesmo, porque a gente se transforma mesmo com isso. Mas a gente não volta a ser o mesmo. Uma parte de nós fica lá, uma parte de nós morre quando a gente migra, né? Acontece muito isso. Mas meu maior foco pra gente fixar nesse vídeo e quando o golpe não é necessariamente financeiro, e quando é emocional, como eu não caí nisso com brasileiro ou com gringo? Eu acho que a gente precisa acreditar na nossa capacidade de recomeçar, quantas vezes for necessário. A gente precisa acreditar que a gente não é frágil. Eu recomeço e eu vou atrás, eu posso ir atrás do amor, e eu posso ir atrás do sonho de casar com um gringo, não tem problema. Eu não vou ser moralista aqui. Mas a gente tem que ter clareza sobre o que estamos buscando. Não existem soluções fáceis. Não existe dinheiro fácil. Ainda que você encontre alguém que pague tudo pra você. Não acredite. Sempre tem um preço. Sempre tem um preço. Hoje eu tava falando com meu marido, né? Porque eu tô numa outra relação incrível e muito, muito harmônica aqui no Brasil. E tava falando, cara, eu poderia ter caído num tráfico, eu poderia ter caído numa história horrorosa, porque eu conheci essa pessoa com quem eu me casei na Polônia, né? Online durante um tempão e depois por 17 dias pessoalmente. Então, eu fui encontrá-lo lá. Ia ficar morando na casa dele. E tinha o dinheiro pra voltar, tinha várias questões de segurança que eu falei no vídeo anterior, né? Mas que não eram garantias pra mim, porque eu não falava a língua. Eu não tinha tanto dinheiro assim, eu não tinha tanto dinheiro pra me virar lá, não tinha trabalho lá, não tinha amigos lá. Depois fui pra Polônia pra então poder estender o meu tempo lá, que não fosse só como turista. Fui ficar como estudante na Polônia. Ele me deixou na Polônia e ia voltar pra Suíça, que era onde ele trabalhava, né? Ele me deixou na Polônia e num apartamento que era dele, tava pagando ainda, que não tinha nada, não tinha pia. Tinha um colchão velho, era um apartamento muito sujo. Tinha um colchão velho de ar, meio furado. Era tudo o que eu tinha. E primeiro ele falou: não, daqui a 2 semanas eu volto, porque, né, volta e meia eu preciso vir pra Polônia e tal. E daí depois ele falou: na verdade eu tô indo e eu não sei quando eu volto. Eu falei: que? Como assim? Eu não sei quando eu volto. Por conta do trabalho, mas assim que der eu volto. E eu lembro, né, dele sair, eu ficar sozinha naquele apartamento na Polônia. Eu lembro da sensação de angústia, de solidão. Já pensou se ele não tivesse voltado nunca? Ele poderia não ter voltado nunca. Mas o golpe que eu recebi, e aí que eu quero dar essa reflexão, é emocional também, né? A gente, quando se coloca nas mãos de um outro porque a gente tá apaixonado, a gente se coloca como refém. E a gente nunca deve fazer isso. Nunca. Esperar que a pessoa vá me entender completamente, porque o outro nunca vai te entender completamente. Esperar que o outro vá me salvar. Talvez possa ter um desencontro, e vai ter um desencontro se vocês falam línguas diferentes, vai ter. Então, qual vai ser a sua válvula de escape? Qual vai ser o seu suporte? Qual vai ser o seu apoio? Foram incontáveis vezes onde eu encontrei outras mulheres imigrantes, estrangeiras, ou especialmente brasileiras, que me falavam assim: tenta arranjar outro, tenta arranjar outro. Por quê? O que eu aprendi lá? E que eu aprendi aqui também. Arruma um gringo pra mim, né? Pra te salvar.
ir lá assim, tá, procura outro então, porque é através do homem que você vai se salvar. Você quer a maior dica de segurança é essa. Não é um homem que vai te salvar. Não é. Mesmo que ele seja bom e rico, não vai te salvar da sua tristeza, da sua angústia, do mudar para outro país, engordar 20 quilos, que é super comum, entrar numa depressão, querer morrer. É muito comum, até para quem tem dinheiro e não tá com um cara que é golpista. Então, porque às vezes eu tô falando assim, né, de dicas de segurança real, física, e você fala, não, não é o meu caso. Pode ser o seu caso pode ser ainda pior, ainda que você esteja com uma pessoa que não é golpista. Então, você precisa ter a sua busca, o seu caminho, o seu propósito de vida que não tem a ver com amor, pelo amor de Deus. E eu tava tão apaixonada, eu queria tanto que desse certo, que eu omiti muita coisa, que eu fiquei quieta, que eu não quis cobrar, eu não queria parecer a brasileira golpista, já falei sobre isso. E eu fiquei sem casaco de frio, sem bota de frio, no inverno de menos 10 graus. Eu fiquei dias sem sentir o meu pé. Eu corri risco? Sim, eu corri risco. Eu fui tomar um banho de banheira lá pra tentar... E eu lembro que batia, nunca senti isso, batia assim. E eu fiquei um tempão lá e eu desmaiei na banheira. Eu poderia ter morrido. Não sei quando queria voltar, não sabia mesmo. Aconteceram muitas coisas assim. Era um golpista, não era um golpista. Era um criminoso, não era um criminoso. Era um cara que estava apaixonado por mim. Só que ele tinha poder sobre mim porque ele era homem. Porque ele era um homem europeu, com passaporte europeu, e eu era só a latina. Eu virei só a namorada. Depois eu virei só a esposa. Quando a gente tem tantos adjetivos aqui, lá a gente vira a esposa. A gente tem tantos amigos aqui, um amigo que é professor, um amigo que é veterinário, um amigo que não sei o que lá. Lá, seus amigos são as esposas. Isso também é um lugar muito perigoso. Isso também é um lugar muito inseguro. Então, a nossa busca nunca deve ser o amor acima de tudo. Vai lá, já pesquisa onde você pode trabalhar. Vai lá, já pesquisa outras pessoas que vão encontrar você, vão bater na sua porta. Você precisa ter o endereço de onde você vai, você precisa ter tudo. De qualquer maneira, não cai nesse golpe emocional, que é eu tô apaixonada, tudo vai dar certo. Porque não tem como, não tem como. E tem essa questão latente, que é do DNA cultural. Então, precisa ter muita abertura dos dois, muita abertura. Mas por mais que exista amor, abertura, boa vontade, precisa ter dinheiro. Você precisa ter um lugar que seja só seu, que você vai estudar lá, que você vai aprender lá, que você vai fazer alguma coisa lá. Precisa. Isso é fundamental. Porque se tiram a nossa dignidade, tiram o nosso poder, tiram a nossa voz. E quando você sai do país, você já perde um pouco sua voz, você já perde um pouquinho a sua dignidade. A não ser que você vá só com um cartão ilimitado, assim, tchá, 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 tchá. Ah, mas se é um cara que tá pagando isso, você vai ter que pagar de alguma forma. Você pode ter certeza. De qualquer maneira, não substitua os seus próprios passos, o seu próprio caminho, pelo que você acha que vai ter com o amor ou com o homem. Sempre vai ser roubada. Você nunca vai estar segura. Tô dando mais exemplo do homem europeu, né? Mas é muito mais arriscado em outros aspectos também, quando é um homem que tem casos muitos de brasileira com muçulmano, né? Não estou criticando a etnia ou a religião nem nada, tá? Mas é que tem muitos países que estão em guerra e eles tentam de tudo pra tirar visto, pra conseguir, e tem muito caso de golpe, tá? Então, nesse caso principalmente, não se exponha, não dá seu endereço, não manda nude. Tem países que o negócio tá muito difícil, os caras são desesperados pra sair de lá. Já ouvi histórias de, sabe, você manda nude, o cara, na verdade, ele mora com mais 8 carinha lá, e tá todo mundo assim batendo palma pra você mostrando a bunda, sabe? Tem plateia, isso quando eles não vendem, já falei sobre isso. Então, tem muitos nuances dessa história que chamamos de segurança num relacionamento internacional. Segurança numa busca por um amor que cruza o oceano. Mas a única forma de estar minimamente seguro é não confie nem no amor. E não quero ser pessimista, não tô falando pra você não acreditar no amor, mas não confie, porque não enche barriga. Eu amo, mas sabe, eu quero salvar a vida das pessoas, eu tenho muito amor, eu vou lá operar um coração. Não, eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso desenvolver recursos e a linguagem, a compreensão da outra cultura. Você vai se relacionar com alguém, esse vídeo vai ficar muito longo e eu acabo falando muitas coisas, né?
primeira coisa, tenha essa clareza de que eu não posso depender emocionalmente de ninguém, mesmo que essa pessoa seja gente boa, senão eu vou me foder de qualquer jeito. Esse DNA cultural vai trazer diferença, sim, que talvez eu nunca seja totalmente compreendida, é um fato. Mas antes, fala duas coisinhas, vai, pra gente fechar, pra trazer um pouquinho de lucidez. Conheça onde é o país, onde ele fica no mapa. Não acredite só no que a pessoa te conta. Mostra, olha o que tá no mapa, vai estudar a história do país, como eles tratam as mulheres, sempre falo isso, mas também história moderna, o que está acontecendo hoje, quais os conflitos hoje, quais os países que tem ao redor, tá rolando migração, tem refugiado, por quê? Vai estudar isso. Isso vai te ajudar a entender o comportamento, a postura, as crenças do outro. E isso, e você precisa buscar o máximo de informação que você puder. A outra coisa que eu ia falar, eu esqueci, eu falo no próximo vídeo, mas a gente não pode ser ingênuo, achando que só o nosso gostar, que só dar um Google imagens para ver as paisagens, você já vai entender tudo. Não vai. É importante entender e tentar mergulhar na questão política, na questão da história moderna. Porque, querendo ou não, onde a gente é criado, dita muito como a gente pensa. Como é a política atual do Brasil, tem feito as pessoas questionarem ou criticarem certas coisas, ou querer ir para a Europa, ou querer ir para Portugal, né? Então, tudo nos afeta, afeta como a gente pensa, afeta como a gente enxerga o europeu, o Salvador. Isso é como a gente aprendeu história, né, gente? Então, é muito importante estudar a história antiga e a história moderna, para a gente entender onde a gente está se colocando e por que a gente está se colocando. E pensar. Uma pergunta clássica da psicanálise. Por que eu quero o que eu quero? Eu quero porque eu gosto da ideia daquilo, eu quero ser vista como alguém que está muito bem, alguém que está na Europa, ou algo genuíno, só meu, tem a ver com essa busca. Outra coisa, não acreditem em blogueiras, tá? Porque é muito comum gente que tá lá, eu conheci muita gente assim, que tá se fudendo, posta foto com casaco de pele, porque lá na Europa assim, é muito barato, relativamente barato, você ir pra outros lugares, às vezes você vai de trem, então a pessoa parece que, nossa, mas ela é faxineira, ela tá tão feliz, ela dá voltas ao mundo, ela tá com um cara maravilhoso, às vezes a pessoa apanha, às vezes a pessoa tá em cárcere privado, tem muito, então não acredita mesmo, não se compare. Ah, tá, lembrei. Isso que eu ia falar, e a última coisa é, tem pessoas que me escrevem, né, sobre isso no Instagram, e contam histórias assim que duram anos de relacionamento online, só online, e daí falam, tem um ex, sei lá, tipo, é um ex que é da Romênia. Mas como assim um ex? Nunca se viu pessoalmente, não é ex, não é ex. Relacionamento à distância é quando pelo menos tem algum período juntos e depois você, né, fica assim lidando com essa distância. Mas quando é só a distância, você nunca conheceu a pessoa de fato, você nunca conversou com ela de fato, não viu, sabe? Não conviveu. Eu sei que talvez alguns ouçam e vão falar, Nádia, é relacionamento sim, porque há 11 anos eu tenho relacionamento. Eu não acho que dá pra chamar de namoro, tá? Não dá pra chamar de namoro, não dá pra chamar de noivo. Você ainda está se relacionando com a sua projeção. Então, maior segurança é eu falar essas verdades na sua cara. E se tiver alguma outra sugestão, me avisa e até o próximo vídeo.